Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiros e engenheiras da Anhanguera. Sou o professor Ivan, sejam bem-vindos para mais um Direto ao Ponto de Física. Estamos iniciando aqui o nosso curso de Física e o primeiro ponto que temos é este, seção 1.1, padrões de medidas e unidades. Está lá no livro, na parte da dinâmica, página 9. Quais são os objetivos que nós temos aqui nessa primeira parte da matéria? Compreender padrões e unidades, conhecer o sistema internacional e converter unidades entre si. Esse é o primeiro nosso objetivo, que ao final desta seção 1.1 nós temos que ter atingido aqui essas metas, ok? Começando. Imagine que ocorre algo na natureza. A isso chamamos de fenômeno. Observamos esse fenômeno. Descrevemos cientificamente usando grandezas físicas. Descrevemos o que? Esse fenômeno que nós estamos observando, usando grandezas físicas. Essas grandezas físicas, quando medimos elas, comparamos, na verdade, essa grandeza com um padrão de referência. Fazemos uma comparação. A medida que nós fazemos dessa grandeza, na verdade, é um procedimento experimental. Toda medida é um procedimento experimental. Estamos medindo, é um procedimento experimental. Estamos pesando, estamos medindo, um procedimento experimental. Voltando. A grandeza física nós comparamos com um padrão de referência. Esse padrão de referência, por exemplo, é um objeto. Um exemplo no caso de massa, acabamos de falar que pesamos alguma coisa. No caso da massa, existe um quilograma padrão. Existe um quilograma padrão que é igual à massa de 1 litro de água a 20 graus centígrados Celsius ao nível do mar. Esse quilo, que é comparado com 1 litro de água, ele encontra-se lá nos arredores de Paris e serve como padrão para todos os quilos do planeta. Ou seja, todos têm que refletir aquela medida daquele objeto. Assim, medir, resumindo, medir, que é um procedimento experimental, acabei de falar, é comparar a grandeza física, com o padrão de referência. Medir é comparar a grandeza com o padrão de referência, determinando o número de vezes que a grandeza física, está contida nesse padrão. A frase, ela é boa para mostrar que, um exemplo, tem um fenômeno ocorrendo. Qual fenômeno? Por exemplo, de uma pessoa. Vamos colocar aqui nesse local. Uma pessoa. Um fenômeno. Está lá. Podemos descrever de várias formas, mas nós queremos descrever uma grandeza física, que é a altura. Para isso, nós podemos usar, por exemplo, uma fita métrica. A fita métrica seria o nosso padrão. Ela tem 1 metro, ok? Então, o nosso padrão aqui é uma fita métrica. Ela tem 1 metro. Quantas vezes essa nossa grandeza física, desse nosso fenômeno, cabe nessa fita métrica que tem 1 metro? Quantas vezes? Por exemplo, se a pessoa tem 1,72, assim como está aí no livro, eu teria uma outra fita métrica aqui, de mais 1 metro, e essa pessoa estaria exatamente a 0,72 metros. Aqui, 1 metro. Ok? Para ficar coerente, dessa fita métrica, 1 metro. Sendo que a soma total 1,72
1,72 metros. Resumindo, eu tenho um fenômeno, tenho uma grandeza física, tenho uma observação com relação a quantas vezes essa grandeza física cabe num padrão de referência. O meu padrão de referência é a fita métrica, tem 1 metro, cabe 1,72 vezes no padrão de referência. Vamos agora então para o sistema internacional.